Começando o nosso primeiro episódio do Lição Final, temos a honra de receber aqui um convidado ilustre. Fiz questão que a gente começasse com esse convidado que está aqui hoje com a gente. Já foi 2 vezes prefeito de Botucatu, já foi presidente do FDE, já foi secretário estadual de educação no estado de São Paulo e foi secretário de educação no município de São Paulo. João Cury, hoje você é suplente de deputado federal, um dos mais votados do estado de São Paulo, inclusive sob a bandeira da educação, e é por isso que você tem a legitimidade de abrir o nosso podcast, o podcast da educação, e ocupa atualmente a presidência da Coab em São Paulo. Mas a educação está no sangue, né? E no coração, viu, Railson? É um prazer enorme estar aqui com você, participar desse podcast ao lado da professora Raquel, ao seu lado, que é uma figura humana. Eu sempre digo isso porque eu, até por conta dessa trajetória que você citou, né, de ter passado pela educação por um bom tempo, conheci muitos gestores municipais. A gente se relacionou muito, né, fazendo parcerias, políticas públicas, que a gente chama o regime de colaboração, né, que a gente fala entre os entes da federação na educação, isso é muito usado, né, União, Estado e município trabalhando junto pela educação. O aluno não é do Estado, o aluno não é do município, né, o aluno é nosso. Né? Tem gente que ainda quer dividir o indivisível, né? Não, esse é do Estado, esse é do município. Não, o aluno é nosso, né? Então, trabalhar com regime de cooperação, em colaboração é muito importante. E aqui, eu reconheci em você um grande gestor. Eu falei isso até para o prefeito Prado uma vez. Eu falei, olha, é impressionante como o Railson, não é porque eu estou aqui participando do seu podcast, mas acho que vocês já devem ter, a cidade aqui sabe disso, como você é fora da curva e é uma referência aqui na nossa região. A educação de Lençóis Paulista, a educação que vocês construíram aqui, eu sei que isso não é da noite para o dia, né? Tem um histórico de uma rede bem estruturada, mas os avanços que a gente vê aqui foram avanços muito consideráveis, né? Muito importantes, que diferenciam a cidade de Lençóis aqui na nossa região, na área da educação. E eu sei que isso tem mais do que o seu DNA, tem uma dose de esforço, de dedicação, porque ser secretário de educação não dá para ser de final de semana, só de dia de semana, das 8 às 6, né? É 24 horas de final de semana, tudo, e eu sei que aqui você faz isso. Então, para mim, vim aqui participar desse podcast, falar sobre educação que está no coração, porque a gente pode até sair da educação, mas a educação marca muito a gente, né? Porque é uma das áreas que a gente vê, de fato, a transformação acontecer, né? Principalmente para aqueles que não têm outra forma de ascender socialmente, né, de se colocar melhor do que pela educação. Então, é uma paixão, né, quem já militou na área da educação como eu militei, como vocês vêm militando, né, tá aqui hoje, falar de educação, falar com os nossos educadores, não só de Lençóis, mas também de toda a região, acho que muita gente aqui vai nos acompanhar. Então é um prazer muito grande estar ao lado da professora Raquel, professora que é da área de educação infantil, que dentro do mundo da educação é uma área apaixonante, né, Raquel? Então, muito obrigado pelo convite. E a Raquel, antes de mais nada, fez parte da construção da história da educação em Lençóis Paulista. Então, ela é uma das pessoas mais gabaritadas para falar sobre educação aqui no município e faz jus a estarmos juntos aqui, porque muito, né, da educação de Lençóis tem o dedo da Raquel, que já participou estando na secretaria, estando nas escolas e formando educadoras em Lençóis. Muito respeitada aqui em Lençóis. Raquel, faça as suas vezes aí com o João, com o nosso público aí. Eu é que agradeço, sabe? Porque receber o convite do Railson foi, assim, um orgulho, justamente pelo que você falou, né? Eu percebo essa questão principalmente do amor ligado à educação. E você, quando ele disse, olha, pensei em começarmos com o João tudo, e eu fui olhar melhor para a sua história e fiquei encantada também, porque deu para perceber essa questão do coração no trabalho, né? Isso faz toda a diferença. Então a gente percebe que de fato a educação transforma, nos transforma como indivíduos que trabalham, né, com a educação, e transforma as nossas crianças, as famílias das nossas crianças. Exato. Então realmente são muitas possibilidades aí. Então é um prazer, né, estar com você e com você. Obrigado, querido. E fazendo às vezes aqui de apresentadores, né? A gente começa agora também com o nosso público, porque as pessoas que estão assistindo agora, talvez seja a primeira vez que visitem o podcast da educação, né? O Lição Final. Então, a abertura é necessária no ponto em que as pessoas precisam entender o que essas pessoas estão fazendo nesse podcast sobre educação.
Então, é aquele bate-papo que a gente já teve aqui antes, de falar para as pessoas que estão assistindo aqui, que esse é um podcast para trazer conhecimento, para que a gente possa dizer para as pessoas o que é necessário para determinadas trajetórias, o que é inviável dentro da educação, o que é viável, mas tem obstáculos, como a gente pode alcançar determinados objetivos dentro da educação, e por isso também chamar aqui um gestor educacional no âmbito do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, que é o estado que talvez apresente maiores obstáculos na hora da execução de planejamentos, né, da própria educação. Isso faz com que muita gente tenha um interesse em saber, né, como será que determinadas coisas acontecem no âmbito administrativo, o que pode ser obstáculo, o que pode não ser, como isso aconteceu enquanto o João estava lá, e também os demais convidados que vierem vão poder falar de suas determinadas áreas. Mas esse universo tão gigantesco que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo acaba sendo, como que eu posso dizer? Uma vez você disse, inclusive, João, e eu ouvi você falando, que é um palácio, né? A Secretaria de Educação no Estado de São Paulo, lá na capital, é um palácio. E muitos ficam dentro do palácio, né? Essa é uma atração para quem ocupa o cargo. E eu fiz uma analogia de Secretaria de Educação, que a cadeira do secretário é o anel do Senhor dos Anéis, que quando a pessoa tem muita obsessão, aquilo acaba fazendo mal porque o ego se sobrepõe. Como você fez para lidar com essa questão de ego, da magnitude do cargo e da execução de políticas públicas à frente dessa secretaria? Wilson, eu concordo com você. É impressionante. O poder, ele é muito traiçoeiro, né? E às vezes ele é perverso, porque o poder leva as pessoas ao encastelamento. Um certo encastelamento. As pessoas vão se encastelando. E a educação, como ela é muito grande, né, ela é a maior pasta da administração pública, em todos os âmbitos. Né? É a que tem mais orçamento, invariavelmente é a que tem mais servidores, colaboradores. Então eu fui gestor da Secretaria de Educação de uma rede de 4 milhões de alunos. Quer dizer, do tamanho da população do Uruguai. Imagina você gerir uma rede de 4 milhões de alunos. Né? Uma coisa certa para dar errado é se você ficar encastelado. Né? Geralmente esse encastelamento envolve pessoas que estão do seu lado, que às vezes até bem intencionadas, mas só falam o que você quer ouvir, porque o poder também é um pouco isso. Né? O poder às vezes vai isolando as pessoas, a pessoa vai ficando encastelada e vai se servindo de pessoas que só falam o que ela quer ouvir. Para algumas áreas isso pode até dar certo. Para a educação isso é certeza que não dá. Né? Não tem como dar certo. Porque se tem um lugar que é sagrado em educação, se chama sala de aula. Este é o lugar mais sagrado. Então, se você quer ser um bom gestor educacional, você tem que colocar o seu ouvido rente ao chão da escola. Porque é ali, se alguma mudança tiver que acontecer, é lá que tem que acontecer. Não é no gabinete do secretário, por mais lindo que seja. A Secretaria de Educação de São Paulo é linda, é o Colégio Caetano de Campos na Praça da República. Parece um castelo mesmo. E as pessoas lá, às vezes, se sentem, de fato, reis, príncipes, tal, que não saem de lá. E aí você fala para a pessoa o que está acontecendo no chão da escola, lá na ponta, né? A pessoa, às vezes, não tem esse contato. Como é que você vai gerir uma rede desse tamanho de dentro de um gabinete, né? Sem ter o contato? Então, eu falava para as pessoas, falava assim, vamos sair, sai do gabinete. Sai do gabinete, a gente precisa ouvir as pessoas lá. Se tem um lugar que é sagrado, não é lá? Então vamos lá. E aí você tem que ir lá para ouvir as pessoas. A gente fez muito disso. Então eu acho que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, sai e vai lá no chão da escola, vai conversar com o pai, vai conversar com a funcionária da limpeza, da merenda, com o professor, com o supervisor, com o diretor da escola, conversar com o aluno. Porque também uma coisa que eu identifiquei em educação é o seguinte, todo mundo chega para o aluno, ou chega nessas palestras que tem de formação, fala, olha, nós estamos aqui, é por vocês, a gente faz isso para vocês, né? Porque vocês são a razão. O destinatário final. O destinatário. É tudo muito lindo e é tudo verdadeiro e de coração. Mas eu sempre impliquei um pouco com isso. Nós estamos aqui por vocês, para vocês, o que a gente faz é para vocês, porque a gente não sei o quê. E eu sempre me incomodava com isso, porque eu falava assim, olha, tudo bem, tem que ser para eles, por eles, mas tem que ser principalmente com eles. O fazer com é completamente de fazer para, de fazer por. Entendeu? E tem muita gente que patina no fazer com. Porque, assim, tem muita gente muito preparada,
Porque em educação tem muita gente boa, muito preparada. O grande desafio em educação não é saber o que precisa ser feito. Tem muita gente boa que sabe o que precisa ser feito, muito preparada, que estudou, às vezes passou a vida inteira fazendo isso, estudando. Então, se você perguntar para a pessoa, olha, tem um problema assim, o que você acha? Como é que a pessoa fala assim, problema assim, você tem que fazer assado. Então, ela tem, a partir do diagnóstico, ela tem um bom prognóstico do que precisa ser. Aí, qual é o grande desafio para nós? Eu não sou, por exemplo, um educador de formação, eu sou um advogado da área tributarista, mas eu sou apaixonado por educação. Acredito nela como uma grande chave de transformação. Não é uma das chaves de transformação da sociedade, ela é a chave. A chave. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é o como, não é o quê. Né? O que precisa ser feito? Muita gente boa. Agora, se pega às vezes essa pessoa, você fala para ela, tudo bem, eu preciso fazer isso, só que eu tenho Ministério Público, eu tenho Tribunal de Contas, eu tenho um território conflagrado, eu tenho uma família desestruturada, eu tenho um professor mal remunerado que precisa ficar pulando de escola em escola para poder fazer uma jornada, para ter um salário digno. Nessas condições, como eu faço isso que você está dizendo que eu preciso fazer? Como eu faço? Né? Porque daí é o mundo real. Porque tem muita gente em educação que vive a educação, de verdade. Só que vive uma educação do mundo ideal. Entendeu? Então, olha, situações assim, resposta assado. Mas no mundo real, não é assim. Não é assim. E como é que você descobre isso? Lá no chão da escola. Vai lá ouvir, vai lá viver, né? Vai lá ver, sentir, pegar o pulso. Né? Pega o pulso lá. Né? E aí você vai ver o desafio que é implementar políticas educacionais, muitas vezes assim. Então eu acho que assim, primeiro, eu sempre falei isso, sai do gabinete e vai lá. Se o lugar sagrado é lá, vai lá. Né? Não fica mandando assessor. Né? E também assim, se puder, vai sem avisar. Porque às vezes fala que o secretário vai, quando você vai, tá tudo bonitinho, arrumadinho, florzinha, tal. Lanchinho, então, é uma coisa impressionante. Sempre tem um lanchinho, eu brincava com o pessoal, um bolinho e tal, que é um carinho enorme. Mas sim, é gostoso você ir, às vezes, dando chegando lá sem avisar ninguém, porque daí você vê a escola da vida real. Né? Como é que ela está, conversa com as pessoas, não é para fiscalizar, para pôr o dedo na cara de ninguém, é para ir lá para ouvir. Ouvir, vai pôr o ouvido lá. Como é que está? O que está acontecendo? Aí as pessoas vão te falando, vão te dando, né, essas informações. Daí você vai sentindo, pegando o pulso e fala, poxa, você volta para o gabinete com uma outra perspectiva. Né? Então, eu acho que o grande desafio da educação é a gente juntar tudo isso. Né? Como é que eu trabalho para o aluno, mas com o aluno? Como é que eu faço para construir políticas onde ele fique no centro, né, e não na periferia das decisões? Decisões são tomadas que impactam diretamente a vida do aluno e a maioria das vezes ele não participa. Ele não participa de decisões que impactam diretamente a vida dele. Então, como é que a gente... É fácil? Não é fácil. João, você fala, parece que é... Não é fácil. É difícil. Quando eu fui secretário de Educação do Estado, eu fiz um programa que todo mundo falou que a gente era louco, que não ia dar certo. Porque eu implicava com isso. Eu falava, poxa, vamos pôr o aluno no centro da decisão. Ele tem que participar das decisões. Um gestor educacional, um diretor, um secretário de educação, toma decisão todo dia. Maiores, mais importantes, menos importantes, mas todo dia se toma decisão dentro de uma escola. Que tem implicações. Né? E o aluno não participa, só que influencia diretamente a vida dele. Né? E ele olha e fala, poxa, mas isso aqui já é assim, já veio assim, ninguém me consultou, tem que ser... E aí você conversa com o aluno, o que ele fala? Porque a gente tinha uma pesquisa que falava isso. Né? Ele falava assim, a escola não faz sentido para ele. Entendeu? A gente vive uma geração que precisa que as coisas façam sentido, muito mais do que a nossa geração. Muito mais. A minha, a da Raquel, a sua. Hoje, os jovens eles precisam que as coisas façam sentido, senão eles não se interessam. É o significado. E também eles precisam dessa sensação de pertencimento. E se ninguém ouve... Ele não pertence também. Exato. Se vem pronto, vai impactar a minha vida. Mexe comigo, com um monte de coisa. E eu não participei de nada. Então você tem que... Assim, a gente não percebe, mas a gente faz muito disso com os jovens. É tudo meio já receita pronta, vai ser assim, vai ser assado, e ele não participa. Como é que a escola, para ser atraente, ela vai ser atraente num lugar que ele não participa da construção? Então ela não vai ser... Se você pegar hoje... Né, a evasão escolar no ensino médio, por exemplo, ela é altíssima. Por quê? Porque o jovem não participa das decisões. Né? Então,
está se repensando. Tem agora a questão da revisão aí da implementação do novo ensino médio. Por quê? Porque, de fato, a gente tem que tornar essa escola atraente. A gente tinha uma pesquisa na Secretaria de Estado que mais de 60% da rede, dos alunos da rede, achavam a escola chata. Você imagina, né, a tortura que não é você ir todo dia para um lugar que você acha chato. Que deveria ser o contrário. Não deveria? Pô, lá vou encontrar meus amigos, lá vou aprender, vou ter não, vou fazer exercício, vou fazer qualquer coisa. Não, é chato. Vai embora, sai de casa, fala, eu estou indo para um lugar que não tem significado, não tem sentido. E você observou que a educação infantil, ela é prazerosa para a criança. À medida que essa criança vai aumentando a sua graduação, a escola vai se tornando cada vez mais chata. Isso é uma coisa que precisaria ser olhada. Observada. Como a gente consegue progredir junto daquela mentalidade daquele aluno. João, uma das coisas mais importantes que eu ouvi recentemente foi isso que você disse agora. Eu costumo sempre dizer que todo encontro nosso eu aprendo alguma coisa. E eu acho que já comecei aprendendo porque fez todo sentido para mim. É algo que eu sempre digo, o destinatário final do nosso serviço é o aluno. É para o aluno que a gente trabalha. Mas eu consigo enxergar em algumas ações que eu também fiz junto de toda a equipe da secretaria, mas também como professor, porque dou aula também, com o aluno. Mas isso foi instintivo. Mas você enxerga alguma forma, porque eu acho que na educação infantil isso é muito claro, porque o lúdico atrai muito o aluno e proporciona para o professor uma atividade conjunta. Ele faz com o aluno, ele põe a mão na massa com o aluno, mas você consegue idealizar de uma forma mais prática como a gente faz com o aluno, à medida que esse aluno, como a Raquel falou agora, né, ele vai crescendo e ele tem menos a nos falar, porque ele começa a se fechar no mundo dele. É natural da idade. E como a gente faz para fazer com o aluno depois que ele já está a uma altura da vida? Tem que criar uma dinâmica, primeiro tem que ter sinceridade. Sinceridade. Fazer com significa o seguinte, eu acredito nisso. E aí você vai do intuitivo para a intencionalidade, né? Porque tem muita gente que tem isso, como você tem. Não, vamos ouvir o aluno, vamos saber o que eles acham. Agora, isso ser um método passa da intuição para a intenção. Você entendeu? Então, isso passa a ser algo que você fala, não, agora eu trabalho dessa forma. Não é mais uma coisa que a gente fez um exercício, né? Esse exercício passa a ser um exercício permanente, né? De construção coletiva que envolve a comunidade escolar e o aluno no centro. Estava contando que quando eu fui prefeito, a gente fez em Botucatu o orçamento participativo. A gente separava X milhões de reais da prefeitura para a comunidade decidir, para a cidade decidir, as forças vivas da cidade, o que fazer com aquele dinheiro. E a gente fazia reuniões nas escolas à noite, né? E já vinha, esse modelo não foi construído no meu governo, a gente só foi aprimorando, ouvindo e aprimorando o que podia ser aprimorado. E aí eu fui um dia num bairro de periferia e a gente foi explicar, tinha um monte de gente lá, e a gente falou, olha, nós temos 6 milhões de reais, a gente separava uma parte do orçamento para a população decidir o que fazer. E a gente falou, olha, então vai funcionar assim, todo mundo apresenta as demandas desse bairro, dessa região, e vocês vão votar nas demandas. A que tiver mais voto é a que vai sair em primeiro lugar, que a gente tem compromisso de fazer. E explicava para fazer, que não era da noite para o dia, dependia de licitação, tinha que ter orçamento, mas tinha também uma ideia de orientar, de informar como funciona a coisa pública, que não é que você decidiu, vai sair a semana que vem. Então, e aí, a gente chegou lá e eu não via jovens nessas reuniões. Não via jovens. E a gente estava pegando uma parte considerável de dinheiro público, que vem dos impostos das pessoas, e jovem paga imposto. Quando compra um boné, um tênis, uma Coca-Cola, não sei o quê, está pagando imposto. Então, como é que você pega uma parte dos impostos, dá na mão de uma parte da população, mas tem uma parte importante da população que não participa? E que tem desejos. E representatividade. Tem representatividade, tem desejos, tem aspirações, quer melhorar a cidade, quer melhorar... E ele não participava. Isso nos incomodou. Até que a gente foi nesta escola e, excepcionalmente, ela tinha jovens. À noite, reuniões e tal, ela tinha jovens. E aí eles chegaram para mim e falaram assim, ô João Cury, falaram para mim assim, molecada, ô João Cury, mão de skate, bonezinho virado e tal, como é que funciona esse bagulho aí? Falou assim para mim, eu falei assim, olha, isso é assim, 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 nós estamos pegando...
Ô, velho, não sei o que e tal. Então quer dizer que se a gente apresentar o que a gente quer aqui e votar, pode ser que aconteça? Pode. Os caras, pô, que da hora. Minha pista ali de que skate. da hora tal. Bom, eu sei que eles saíram em 10 minutos, eles voltaram, mas voltaram assim uns 70, 100 jovens, que eu acho que eles estavam ali perto. Tudo de skate. Aí, bom, como é que vai ser? Começou, a gente quer uma pista de skate. Pusemos lá na lousa, pista de skate. Aí pusemos, isso, iluminação, lombar, foi pondo. Aí, na hora de votar, chegou tanta gente, cara, desses jovens, eles ganharam em primeiro lugar a pista de skate. E nós fizemos a pista de skate. E aí a gente falou, poxa vida, né? Isso nós temos que formar essa moçada para a participação. Né, para a participação popular, para eles saberem como funciona. E aí a gente lançou o Orçamento Participativo Jovem. O Orçamento Participativo Jovem, a gente pegava R$5.000 do dinheiro da prefeitura e dava por escola, para os grêmios organizarem as assembleias e então o grêmio era a prefeitura, que organizava os alunos ali, a comunidade, para decidir com aquele dinheiro o que fazer na escola. Entendeu? Puta. Você imagina R$5.000 para essa moçada, 12, 13, 14 anos. Você fala R$5.000, eles acham que dá para fazer muita coisa. Uhum. Eles não Vamos têm arrumar noção. a quadra. Né? Eles não têm noção. Não dá para pintar. Aí foi uma loucura, porque foi demais. Aí começamos as assembleias. E eu ia em todas, para explicar tal. E a moçada doida. Quanto que é? 5 mil? Não, vai cair. Era um negócio fantástico. E aí eu falei, só que é o seguinte, então a metodologia é essa. Vocês vão apresentar as demandas, a gente vai colocar na lousa e vai ter votação. As que saírem em primeiro lugar, tem dinheiro, faz. Se sobrar dinheiro, faz a que está em segundo. Tal. E aí eles adoraram. Aí as meninas olharam assim. E aí quando eu cheguei numa escola, nessa escola, a diretora virou para mim e falou assim, ai, João, era minha amiga. Falei, ai, João, que bom que você está vindo aqui, porque a gente está precisando de tanta coisa. Né? Eu preciso, inclusive, trocar o telhado aqui na escola, falou para mim. Falei, olha, professor, deixa eu te falar. A gente pode até pensar em trocar o telhado, a gente vê e tal, mas hoje, né, a gente vai ouvir os alunos. Quem vai dizer o que fazer com o dinheiro vão ser os alunos. Então, primeira coisa é isso. E segundo, que a gente vai dar 5 mil. E 5 mil não troca o telhado. Então, e mesmo que trocasse, vai ser uma decisão dos alunos hoje. Ah, não, tudo bem, tal, não sei o quê. E fomos para a assembleia lá com os alunos que estavam esperando a gente na quadra. Aí a gente chegou, explicamos a metodologia, as meninas sacaram na hora como que funcionava, se uniram e todas para defender uma demanda. Aí foi para a votação. Ganhou disparado o que as meninas pediram. O que era? Sabe o que elas pediram? Trocar a fechadura da porta do banheiro das meninas. Olha. Eu olhei para a diretora, ela estava roxa. Porque ela deve ter pensado, e não tinha culpa nenhuma, mas ela deve ter pensado, eu estou aqui pensando em trocar o telhado. Falei para o prefeito e o prefeito vem aqui e deve estar pensando, ela quer trocar o telhado, mas não troca nem a fechadura da porta do banheiro. Exatamente. Entendeu? Só que, e aí, o que eu percebi desse exercício, que parece uma coisa simples? A diretora estava errada? Não. Os alunos estavam errados? Não. Por que é importante você ouvir o aluno e colocar ele no centro da participação e da decisão? Porque são apenas olhares diferentes. Os dois estão certos. A diretora, ela olha para aquilo que para ela pode ser um problema. Está chovendo na secretaria, tem um monte de documento, tem não sei o quê, como é que a gente vai fazer? Incomoda os funcionários trabalhando numa situação difícil, tal. Essa é a perspectiva de um grupo da comunidade. A comunidade escolar é o professor, é a família, é o funcionário, é o aluno, não sei o quê. Todos têm perspectivas, todos têm a mesma boa intenção, mas são às vezes perspectivas diferentes, olhares diferentes para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, para a escola. Né? Então, ela enxerga um ponto de vista, o aluno enxerga outro. Não tem um certo e um errado. Já começa por aí. São perspectivas diferentes. São perspectivas, olhares diferentes. E aí, ela estava numa perspectiva, os alunos estavam em outra. Eu perguntei para as meninas, por que vocês escolheram isso? Elas falaram assim, porque a gente não aguenta mais, todo intervalo, ter que pedir para 3, 4 amigas ir no banheiro com a gente, segurar a porta para os meninos não entrarem. Então, você imagina o incômodo que era. Né? Todo intervalo, a menina vai fazer xixi, ela tem que pedir para 2, 3 ficar lá segurando a porta para os meninos não entrarem. Era um inconveniente enorme. E a diretora talvez não tivesse não tinha maldade nenhuma, mas talvez ela não tinha chegado nesse nível de detalhe. Ela não visualizou o banheiro no horário do intervalo. É uma coisa assim,
Mas ela estava envolvida com outros problemas Sim, que também eram com importantes. certeza. Por isso da importância de ouvir todo mundo, de colocar todo mundo. E aí, quando você troca essa fechadura, quando você reforma alguma coisa que o aluno pediu, o exercício está feito. Se ele percebeu que foi sincero e deu certo, que aquilo que ele fez trouxe o resultado esperado, você trouxe o aluno para a participação. Aí o pertencimento muda, né? Daí o significado é outro, começa a fazer sentido, porque eu ajudei a conquistar isso. Sim. Isso eu participei dessa decisão. Aí o outro já também não deixa quebrar, não deixa quebrar mais. Aí nós fomos pegar este desenho, essa metodologia e falar, vamos levar para o Estado, quando eu fui secretário. Putz, você imagina, levar para 5.000 escolas. Aí eu conversei com o governador Márcio França, era o Márcio o governador, eu fui secretário do Márcio. Falei, governador, eu queria fazer esse exercício, principalmente porque envolveria o ensino médio que a gente não tinha em Botucatu, como vocês não têm aqui, porque era do Estado. Aí ele falou, toca o pau. Muito legal, toca o pau, carta branca, pegamos 25 milhões de reais da Secretaria da Educação para dar para os grêmios. E a gente constituía, onde não tinha, constituía o Grêmio, que também é uma instância super bacana, importante, que vem perdendo espaço. Deveria ter mais espaço a participação para os grêmios. Agora, eu fui presidente de Grêmio. É muito frustrante, porque você monta uma chapa, participa, fala que vai fazer isso, no dia seguinte não tem um real. Não dá pra fazer. Eu fui presidente de Grêmio então, também. Pronto, você sabe, Railson. Aí Não tem um real. Trabalho, Não tem um real. E dependendo do diretor, não consegue nem dialogar com o diretor, porque o diretor nem considera. Então, assim, é frustrante. Como é que você vai estimular a liderança, que é uma coisa super importante nas pessoas, o espírito de liderança, de participação, né, de diálogo, porque o Grêmio envolve tudo isso. Se ninguém promove isso no dia a dia, aí fomos para o orçamento participativo jovem do Estado. 5.000 escolas. Fizemos em todas. Assembleia em todas. Rodamos o Estado inteiro. Estado inteiro em 8 meses. Assim, e tinha que dialogar, implementar, fazer e depois receber a prestação de contas do Grêmio. Do Grêmio, através de APM, criamos um super mecanismo. Você precisa ver as coisas que saíram. Você precisa ver as coisas que... Falaram assim, tem até um deputado que falou, o João Cury vai fazer os alunos virar pedreiro, vai fazer o aluno virar não sei o quê, porque as pessoas não entendem o que é isso. Elas acham que a gente estava dando dinheiro para um menino consertar a parede ou não sei o que estava estragado. Nada disso. Eles iam decidir o que fazer e saiu cada coisa maravilhosa. Depois eu te mando. Assim, você precisa ver o movimento que foi feito para esses alunos, com esses alunos. Assim, e aí ficou para mim muito claro que a gente falha nesse sentido. E eu me incluo, porque não é fácil. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas assim, eu estou cada vez mais convencido de que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Dá trabalho, você entendeu? Tem lugares que a diretora falou para mim, João, depois daquele exercício que a gente fez do orçamento participativo jovem, a minha postura com os alunos mudou completamente. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu converso com eles. Eles entram na minha sala. Tinha diretora que não recebia os alunos. Depois desse exercício, eu tive esses depoimentos. Recebi o aluno entrava direto na sala, conversava com o Grêmio, entendeu? Então elas passaram a valorizar o Grêmio como uma instância de participação e decisão efetiva, não só uma instância de representação que no final não tem condições de fazer nada. São representantes, representam o quê? Representam os alunos, mas o que eles promovem? Nada, porque ninguém abre espaço para isso. Então, foram depoimentos fantásticos que me convenceram na prática, posso estar errado, ou também não acho que tem uma bala de prata. Não tem uma solução única, uma receita única. Você tem que vivenciar, vai vivenciando, né? Mas assim, me convenceram que essa é uma receita que, pelo menos, ela tem uma chance grande de dar certo. Então, eu estou convencido disso. Assim, eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho, ser mais generoso na escuta, né, no diálogo, promover isso de verdade, com sinceridade e com intencionalidade. Porque quando você põe intencionalidade, você cria método, né, você faz disso não uma coisa eventual, né, mas uma prática diária de algo que você acredita que tem poder transformacional. Sim. E hoje, inclusive pós-pandemia, eu tenho dito que não dá para a gente lidar com os problemas que existiam até 2020 em 2022. Pós 2021, a gente passa
a ter que enxergar outras metodologias para lidar com problemas. E tudo isso que você relatou, que eu acredito que boa parte disso tenha acontecido antes da pandemia, tem se acentuado. Essa necessidade de pertencimento que a Raquel citou, essa necessidade de protagonismo, essa necessidade de adequação, de compreensão, de sabermos, muitas vezes essa geração que está na casa dos 40 anos de idade hoje, ela não consegue compreender muitas vezes que os jovens de 15 anos, eles são totalmente diferentes. Nós aceitávamos muita coisa. Os jovens de hoje não aceitam. E se aceitam, eles aceitam a contragosto, eles passam a fazer daquele lugar um lugar não bem visto. Eu não quero estar aqui. Como você disse, a escola não faz sentido. E eu digo que a pandemia acentuou muito isso. Tanto que hoje a gente vê muita gente com a necessidade de apoio psicológico e a principal demanda hoje na educação é psicológica. Eles precisam ter essa estruturação, eles precisam ter inteligência emocional, porque eles não vêm tendo. Então, a tudo isso que você citou, a gente acrescenta aí a necessidade de um respaldo e de um trabalho de inteligência emocional que quando você dá ao jovem, dá a esse adolescente o poder de fala, o poder de não mais ser invisível, porque uma coisa é você ver ele como um adolescente. É um adolescente de 6º ano, é um adolescente de 7º ano. Mas ele está ali como mais um adolescente. É quase que um padrão militar que a gente fala que todo mundo ali é igual e você tem que dar a fórmula e todo mundo tem que resolver e você tem que tirar 10 e você tem que fazer. E hoje eles não pensam mais assim. Então, acrescentar tudo isso, a possibilidade dele ser ouvido e não mais ser só mais um, né? Não mais ser um número, mas ele protagonizar momentos, ele direcionar recursos, ele ser ouvido. E a diretora que você citou passa então a enxergá-los como seres de direitos, seres de opiniões. Espera aí, eu preciso ouvir o que ele tem para falar, porque às vezes eu não fui no banheiro na hora do intervalo. Exato. Então, talvez isso de fato, né, com esse ingrediente da inteligência emocional que precisa ser trabalhado, eu acredito que talvez seja assim um caminho, uma resposta perfeita também para o que a gente está indagando, né? Ainda mais que para quem vier a assistir depois, a gente está aqui em pleno período de histeria coletiva em relação aos ataques nas escolas, né? E esses ataques podem vir de fora, como aconteceu excepcionalmente, mas muitas vezes, em regra, a gente vê ele acontecendo de dentro. Porque às vezes um jovem se sentiu na condição de invisibilidade, ou na condição de não ser ouvido, ou na condição de exclusão, e aí ele resolve de alguma forma protagonizar algo, né? Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto tão importante. A pandemia acentuou algo que estava lá e que a gente talvez estava negligenciando um pouco, né? Mas assim, ela faz isso, né? A pandemia promove, né? Parece que as coisas acabam se tomando uma força maior por conta... Eu falo que foi um catalisador. Exatamente. Então, assim, essa questão da saúde mental, eu acho que estava um pouco lá escondida, ninguém queria falar muito sobre isso, achava, ou então subestimava um pouco a importância disso, que não é só do aluno. Não é só do aluno. Que condições os nossos educadores chegam na escola? Que condições? Né? Quem é que cuida disso? Quem é que olha para isso, né, de forma acolhedora? Né? E respeita isso. Respeita isso, propõe algo. Né? Porque é fácil falar do aluno, mas e quem cuida? Né? Também não precisa de cuidado? Né? E essa família? Quem é que está cuidando dessa família? Então, assim, não dá para dissociar. O aluno, quando ele chega lá, ele está envolvido numa série de condições, de núcleos que precisam também ser observados. Porque, às vezes, é lá. Teve em Taboão da Serra uma experiência muito legal de professores que iam nas casas, que inclusive foi premiado internacionalmente. Iam nas casas para conhecer a realidade dos alunos dentro do território onde eles viviam e moravam, dentro da casa, tal, no âmbito familiar, ali de amigos, e conhecendo, eles tinham informações importantíssimas para levar para o pedagógico, para levar para dentro da escola, para dizer, olha, esse aluno tem esse tipo de problema, esse aluno, ele assim, era uma coisa de louco. Então,
Tinha menino que ninguém sabia, mas o menino não tinha lugar para estudar dentro de casa, não tinha uma escrivaninha, não tinha uma cadeira, entendeu? Então você cobra do menino às vezes coisas que você fala, poxa, mas por que não vai? Por que não dá? Porque lá a resposta está lá. Então essa rede de proteção, ela é muito importante. E na educação, às vezes ela não funciona bem, não é porque o gestor não entende ou porque não acha importante, porque é difícil. A gente estava aqui discutindo como que eu contrato, né, um profissional de saúde para a educação. Ah, mas você não pode usar dinheiro. Se você usar o dinheiro, tem o Ministério Público, vai vir o Tribunal de Contas. Aí começa o mundo real, que é o como fazer. Né? Ou seja, precisa ter um profissional de assistência, um profissional de saúde, um profissional que acompanha. Tá? Ah, mas você não pode usar dinheiro da educação. Daí você não pode usar dinheiro da educação, como é que eu contrato? Se eu contratar, tem o risco. Aí o gestor fica com medo porque ele responde no CPF. Esse é o mundo real. Então, assim, essa é a grande dificuldade. Mas a gente precisa avançar. A pandemia criou novas possibilidades para essa questão, né, da saúde mental, da questão psicológica, do acompanhamento, né, desse entendimento da importância disso, né, e nós estamos vivendo esse tumulto, porque esse aluno, quando ele chega na escola, é que nem às vezes a gente não percebe, porque a gente não dialoga, porque ele está longe das decisões, da participação. Quando você vai ligar ali a canequinha de água para fazer o café, né, ela não borbulha de uma vez só. Não sobe uma, depois sobe 2, depois sobe 5, depois sobe 10, até que chega uma hora que ela entra em ebulição, não é isso? Exatamente. Muitas vezes a escola é isso. Subiu uma borbulhinha, ninguém deu bola. Subiu 3, ninguém observou. Subiu 5, ninguém percebeu. De repente entra em ebulição, você fala, nossa, que loucura, mas como que aconteceu isso? Como é que a gente não prestou atenção? Porque você não viu quando veio a primeira. Você não estava lá com intencionalidade, com presente para ver que aquilo já era um sinal que ia entrar em ebulição. Depois veio mais 3, porque estava esquentando. Entendeu? Depois veio mais 10 bolinha, porque estava esquentando e a gente não estava percebendo. Aí entrou em ebulição, aí todo mundo fala, mas o que aconteceu? Como é que a gente não percebeu? Não sei o quê. Então precisa ter alguém olhando, percebendo isso, os sinais, porque nenhuma crise vem sem sinal. Nenhuma crise vem. Assim, a gente aprende isso em gestão pública, né? A crise, eu falava isso na prefeitura, eu falava assim, gente, entenda uma coisa, a crise manda recado. Entendeu? É que a gente subestima os recados, os sinais. E aí quando explode a gente fala, mas nossa, não, é porque a gente subestimou, negligenciou, não parou para dar a devida atenção. Então, eu acho que a pandemia nos obriga um pouco mais a fazer isso, né? E aí a gente descobre coisas que já existiam, mas estavam lá escondidas. Haviam sintomas, né? Isso. Eu sempre digo que para a gente fazer educação, e na verdade acho que qualquer outra profissão, né? Olhos, ouvidos, coração e mente abertos. Porque é muita coisa que a gente precisa olhar. E como você diz, o mundo real está aí e é uma série de impedimentos. Mas a gente não consegue fazer educação se nós não tivermos todos esses aparatos, né? Toda essa rede de proteção. E às vezes a gente se depara na escola com o professor que é contra o aluno e o aluno contra o professor. E parece que a gente está em um campo de guerra. E eu acredito que só ouvindo esse professor, além do aluno ou professor, para que ele consiga compreender que relação é essa que precisa existir em sala de aula, né? De atenção mesmo e de cuidado. Acho que aquilo que a gente coloca na educação infantil, a gente não separa o cuidar do educar, ela vale para todos nós. Com certeza. Né? E, inclusive, eu estava trocando uma ideia com a Raquel, antes da gente começar aqui, e ouvindo a sua fala também, e unindo sobre o que a Raquel comentou agora, o que dá para se perceber, e eu acredito que vocês também já tenham percebido isso, e quem está assistindo a gente, que seja do mundo da educação, talvez já tenha se atentado para isso, e eu vejo isso nitidamente quando eu vou numa escola, quando eu recebo professoras ou gestoras, a alienação. E a alienação em que sentido, em que nível? A Raquel citou agora, tem a visão do aluno, tem a visão do professor. O professor precisa ser ouvido. E você citou, o aluno precisa ser ouvido e precisa participar disso. E a diretora tem a visão dela também sobre essa questão. E as técnicas da secretaria também têm a visão
pertinente relacionado ao que elas enxergam e como atuar na formação e no preparo. Então toda essa rede, e o secretário tem a visão dele também, que muitas vezes vai depender do que ele ouve de tantas fontes distintas. E quando eu converso, por exemplo, com professoras, eu ouço o ponto de vista delas e ouvi um exercício que eu costumo fazer com frequência, porque na educação não tem como se você não ouvir. E eu costumo dizer, inclusive, né? Eu estou aqui para ouvir, eu não estou dizendo que eu vou resolver, mas pelo menos ouvir eu vou fazer. Porque à medida que a gente pode, a gente consegue, mas às vezes a gente não pode, ou às vezes a gente tenta e não consegue. Mas se você pegar dentro das próprias categorias de professoras, as professoras elas têm as determinadas alienações. Eu não estou falando no sentido negativo. Eu estou falando no sentido de preocupação de categoria mesmo. Eu sou professora de educação infantil. As minhas preocupações são comuns com as suas, que também é da educação infantil. Mas eu, que sou professora substituta, tenho outras preocupações. E enquanto a professora do Fundamental 1 tem preocupações que são distintas da minha de substituta e que são distintas da dela de educação infantil, e a do Fundamental 2 são outras. E quando a gente coloca todas essas no mesmo universo, cada uma tem um ponto de vista, tem uma intenção, tem uma visão e enxerga a secretaria, a escola, a diretor e os alunos de uma forma e de um ângulo diferente. E às vezes dentro da mesma categoria há as divergências. Então eu costumo dizer, e uma vez eu falei isso numa reunião com professoras do Estado, que a classe de docentes, a classe de professores, é a classe mais heterogênea que existe. Aí deram risada e falaram, não, é uma boa definição, para ninguém se entende, né? Mas é a classe mais heterogênea, porque há muitas classes distintas dentro dela e há assuntos pertinentes a todas elas, mas que elas estão focadas em determinadas demandas. E aí vem o desafio de, eu preciso ouvir o aluno, mas o que a professora daquele aluno tem a dizer? Mas a outra professora tem uma outra visão. E aí a gente entra num mundo complexo, onde como a gente desaliena, como a gente faz esse professor também respirar o mesmo ar de toda a educação. E aí a gente passa a ter, ao invés de segregações, né, de departamentos, de compartimentos, a gente passa a ter um lugar muito maior para a gente poder conversar e dialogar. E aí entra uma questão, por exemplo, de rivalidade. Às vezes quem está na secretaria passa a ser visto como rival de quem está em sala de aula. A gente estava trocando uma ideia sobre isso, inclusive. Uma professora que é alçada a uma técnica da secretaria. Ela passa a ser vista com um certo ar de desconfiança em algumas ocasiões. Mas também, muitas vezes, uma professora pode ser vista assim por alguém da secretaria. Então você tem como a gente tem o desafio de como a gente faz esse diálogo de forma equilibrada, de forma igual, de mostrar que todo mundo está lá pelo mesmo propósito. E aí que a gente tenta entrar naquele foco. É pelo aluno, é para o aluno. Então quando eu explico muitas vezes para algumas professoras, para determinadas categorias, algumas impossibilidades ou o porquê de não conseguir fazer isso, eu sinto que elas se sentem mais satisfeitas. No sentido de, entendi. Tem um motivo. Entendi. Ele não fez isso por conta disso, então. Ou às vezes até quando eu explico para um pai ou para uma mãe que aquilo não está sendo feito pela diretora da escola por um motivo, entendi. Então, às vezes, essa interação, às vezes, esse equilíbrio que a gente tem que manter nessas relações entre categorias e entre diferentes atores desse contexto todo da educação, ele acaba aproximando e desalienando. Mas é um trabalho de formiguinha, né? E a percepção do todo, porque são ligadas todas essas fases, a educação infantil, o ensino fundamental. Então, eu acredito muito que é necessário conhecer as fases seguintes. Por exemplo, o professor de educação infantil precisa compreender do fundamental, Sim. Do infantil. E às vezes, quando eu ouço as demandas delas, eu falo, elas estão plenamente corretas. Eu só não consigo fazer isso como secretário. Mas elas estão corretas. E aí eu explico, gente, eu não consigo por causa disso, disso. E aí elas entendem, absorvem aquilo e dali elas, entendi. E aí eu sinto que o que eu fiz foi
reduzir uma distância. E eu acho que é assim que a gente consegue caminhar como educação. Porque a gente está falando de um público crítico, mas de um público intelectualmente muito capacitado. E que às vezes quando você faz esse exercício de aproximação, você consegue dar um passinho para frente ali, para não ficar parado ou para não ir para trás, porque às vezes essas diferenças acabam criando animosidades, acabam criando insatisfações, porque também a gente tem que pensar que para muitos professores a escola também é um lugar de insatisfação. E é nisso que a gente precisa também pensar. Ou onde deságua a insatisfação, né? Porque muitas vezes ela não está dentro da escola, mas ele vem com a insatisfação de algum lugar e ali ela acaba, né, aflorando. Eu acho que tudo isso que você falou, que é muito interessante, eu acho que muito impactante, inclusive, porque isso, pelo que a gente vê, é uma coisa que você vivencia, né? De tudo isso tem uma matéria-prima, né? Você percebe que tem algo que está nessa sua história, nessa sua boa história, que é o diálogo, né? Que é a matéria-prima do processo. Né? Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Com o diálogo. Então, não tem jeito de ser diferente. Se você não propor o diálogo, se você de fato não disser o seguinte, falar, olha, nós vamos conversar. Nós vamos conversar. E você citou muito isso. Né? É um processo de empatia, mas principalmente de diálogo. Né? Ou seja, vamos dialogar, porque não dá, desse jeito não dá. Se todo mundo remar para o seu lado, achar que isso o seu é o mais importante, porque os profissionais do magistério, né, são vários. Né? Você tem lá o diretor, você tem o supervisor, você tem o professor, você tem o... Então, assim, se cada um olhar dizendo assim, eu sou o mais importante, ou aquele que precisa de mais atenção, vai colapsar. Né? Como é que a gente constrói isso, né, com essa visão de todo? Né? E o diálogo é a matéria-prima. É a matéria-prima disso tudo, que é o que você exercitou. Né? E a pessoa falou o quê? Eu fui lá e a gente fala, olha, isso eu não consigo, isso eu consigo, tal. Isso é um exercício de diálogo, ou seja, sincero, porque você vai dizer isso não. Né? E dependendo do nível, você tem outras influências que um secretário tem que não vem mais da natureza técnica do cargo, mas vem da natureza política do cargo. Né? E quando a gente desconhece isso, passa a ser ingênuo até. Né? Quando você desconhece a natureza política de um cargo de secretário de educação, né, é uma ingenuidade, porque é óbvio que você também tem, por trás de onde você está, tem um pensamento político de um grupo político. Então você tem que equilibrar tudo isso. Como é que você tempera tudo isso, né? Sem perder as suas convicções, né? e os seus princípios? Isso é um grande desafio. É um grande desafio. Né? Agora, o que eu acho que é muito importante é as pessoas saberem, né, que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Nunca esqueça dessa frase. Né? E os recursos não são só financeiros, são recursos humanos. Né? O tempo é um recurso importante para você levar em consideração quando você tem a natureza política do cargo. Ou seja, você não tem a vida inteira para fazer. Quando você olha como educador, eu uso muito essa historinha porque eu falo que o educador é, antes de tudo, um plantador de tâmaras. Porque a tâmara demorava muito tempo para você colher. Então, quando o Railson ele é o educador, Railson, ele é um plantador de tâmaras. Ele sabe que aquilo é um processo de médio e longo prazo, que o que ele está plantando, alguém vai colher lá na frente. Uma criança você não transforma através da educação da noite para o dia. Então, você tem um olhar de médio e longo prazo de algo que você vai... Quando você olha para o Railson com a natureza política do cargo, ele tem outro tempo das coisas. É outro tempo das coisas. Eu tenho 4 anos, no máximo mais 4. E esse é um conflito. O educador com o gestor que tem uma natureza política no cargo que ocupa. Você entendeu? E aí é o seguinte, mas eu sei que as coisas são a longo prazo na educação. Você não transforma, você às vezes demora décadas para transformar uma pessoa do ponto de vista da educação. Mas você precisa implementar rápido, porque daí entra a natureza política do seu cargo, que tem 4. Olhe lá. Né? De repente você está, amanhã você não está, e tem mais 4. Então, como é que eu faço para fazer o melhor possível no tempo que eu tenho? Isso é um recurso subestimado, na maioria das vezes, que é o tempo. Sim. Né? É um recurso importante, o tempo. Depois você tem o recurso financeiro, depois você tem os recursos humanos, e depois você tem o recurso político. Você precisa implementar, mas você não consegue implementar. Você precisa mudar uma lei, você precisa negociar com a Câmara, precisa convencer o prefeito, precisa convencer a comunidade escolar, precisa convencer o diretor. Então, tudo isso faz parte desse processo. Né? E você compreender isso e falar como é que eu tempero, o diálogo é a matéria-prima disso. Né? É a matéria-prima. Então,
E as pessoas entendem quando você propõe uma coisa sincera. Elas podem não concordar. Pô, por que ele tomou esta decisão? Por que ele fez esta escolha? Porque no final do dia, na maioria das vezes a gente está falando de escolhas. Sim. De escolhas. Que é a grande diferença. Né? Não é o problema não está em fazer escolhas. O problema é quais são as escolhas que eu faço e como eu as faço. Né? Eu faço sozinho, no gabinete, com meia dúzia de pessoas que só falam o que eu quero ouvir. Ou eu faço isso num processo amplo de escuta, de participação, né, onde vai ter cotovelada, onde vai ter não sei o quê, mas é a beleza do processo, né, que vai sair daquele, ali vai sair um caldo que você fala, isso está legitimado porque teve um processo efetivo de participação. Então, eu acho que quando o gestor, e não é o gestor, o secretário, é o diretor se propõe a isso, né, a comunidade se propõe a isso, né, entende a complexidade disso, você tem um processo muito mais rico. Muito mais rico. Não dá para você atender a todos ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Ah, mas não dá porque o prefeito não quer, o Railson não quer. Não, não. Não dá na nossa casa. Na casa da gente não dá. A mãe quer, o filho quer, o pai quer, o irmão quer, o menino quer. Todos querem, todos têm direito de querer. Porque quando você acabou de dizer o que na sua fala? João, e quando eu escuto, elas têm razão. Então não significa você discutir para ver quem tem razão e quem não tem. Que é a história da perspectiva da menina e da diretora, que um olhava para a fechadura da porta e a outra para o telhado. As duas tinham razão. Isso também é um desprendimento. Fala, poxa, as pessoas têm razão. Não é que uma para estar certa e outra precisa estar errado. Né? Isso também é um exercício importante. Tem gente que não aceita. Eu estou certo, você tem que estar errado. Né? Então, como é que eu contemplo todas essas perspectivas? Né? E aí, esse é um processo muito intrigante. Né? Porque você precisa se despir de preconceitos, de ideias preconcebidas, tal, para ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, que no final do dia também não tem outro jeito. Sim. A mudança, ela vai passar, ela passa necessariamente pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. É a questão do cargo de secretário ser mais importante do que o ego da pessoa que ocupa aquele cargo. E aí entra a metáfora que eu faço do anel do Senhor dos Anéis, né? Que é muito boa. Poder, muito boa. É isso. Então, precisa falar isso para as pessoas. Olha, eu não consigo atender vocês todos. Não consigo. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho gente, ou eu não tenho dinheiro, entendeu? E o tempo que eu digo não é o tempo. Eu não tenho tempo para vocês. É o seguinte, o tempo que você tem, se tudo correr bem, se você terminar o mandato, se você ficar acoplado até o final do exercício, independente de qualquer coisa, você tem mais 1 ano e 8 meses. 8 meses. Ou seja, não dá mais para você pensar em coisas, porque você vai falar, poxa, você vai esbarrar no qual recurso? O tempo. Entendeu? Então, precisa levar isso em consideração e dizer isso para as pessoas. Falar, isso agora a gente precisa pensar. Podemos deixar para o próximo governo, preparar, planejar, tal, que é a sementinha que vai brotar lá na frente. Então, você percebe? Quando você diz isso para as pessoas, porque elas vivem isso em casa. Ela chega em casa, ela fala, poxa, mas eu não tenho condição de atender tudo isso. Né? Tudo isso. E aí tem que fazer escolhas, eleger prioridades. Né? E a diferença é como é que eu elejo minhas prioridades, sozinho ou com as pessoas participando. Né? Eu acho que isso é um amadurecimento que a gente ainda não tem. Não tem, todos nós. Não estou me excluindo disso, não. Mas eu acho que a gente não tem isso como exercício, como método. Entendeu? Eu acho que quando você passa a fazer disso um método, um exercício, né? Ou seja, é a historinha de falar, olha, se não dá para atender a todos, quem que eu vou atender primeiro? Como que nós vamos fazer esse processo? O que é mais importante? E as pessoas participarem disso. E vai renunciar, vai ter que abrir mão para outro. Sabe o que aconteceu naquele processo do orçamento participativo em Botucatu, da historinha dos R$5.000 por escola? Teve uma escola, eu vou citar porque eu acho que eles merecem. Teve uma escola que participou, que foi o SESI. Aqui tem SESI? Tem. A maioria das escolas do SESI são escolas muito bem estruturadas. A grande maioria. Muito bem estruturadas. E eles participaram. E a gente fez no final de semana um ônibus. A gente pegou os ônibus do transporte escolar e a gente foi nas escolas com os grêmios de todas as escolas que participaram. Eles subiram no ônibus e a gente foi nos bairros, nas escolas, para que os grêmios falassem o que eles estavam pedindo para os outros grêmios das outras escolas. Olha, quais foram as suas prioridades? E aí eles apresentavam as prioridades deles para os grêmios das outras escolas. E a gente foi numa escola de periferia de Botucatu, onde muita coisa faltava.
E todos os grêmios de todas as escolas que participavam foram juntos. E eles apresentaram o que eles precisavam. Quando a gente voltou para outra assembleia, sabe o que o Grêmio do SESI fez? Abriu mão dos R$5.000 para dar para aquela escola. Aí eu fico emocionado, cara. Fico emocionado. Fantástico. Quando a gente viu aquilo, a gente falou assim, nem no nosso maior sonho a gente esperava. Quer dizer, o processo a gente já esperava que ia ser legal. Mas quando a gente vê os alunos que nunca tinham ido naquele bairro, tinha aluno do centro da cidade que não conhecia o bairro, não era a escola. Não conhecia, nunca tinha ido. Achava que Botucatu era aquilo. São as bolhas. As bolhas. Achava que Botucatu era aquele território. Aí, de repente, ele sobe num ônibus, ele vai andar 15 minutos para ir num distrito, que é 15, 20 minutos longe da cidade, na zona rural. Ele vê uma escola, vê o grêmio daquela escola, os alunos mostrando o que eles estavam pedindo. De repente, ele fala, puta, minha escola é um palácio. Minha escola não falta nada. Tenho tudo. Eu tenho tudo. Só que ele não sabe que ele tem tudo, porque ele não tem como comparar com o outro. De repente ele passa a ter a oportunidade de comparar. Né? E aí ele fala, poxa vida, então pega esses 5.000, usa porque você precisa mais que eu. Quando chega nesse ponto, você fala, gente, vamos embora para casa, fecha tudo. A finalidade foi atingida. Hoje valeu. Sabe, hoje valeu. A gente não esperava. João, tinha intenção, vocês queriam chegar nesse ponto, imagina. Nunca imaginamos. Entendeu? Mas você vê como é surpreendente. Sim. Né? O processo é surpreendente. E às vezes dá resultado. E tem uma coisa que a gente precisa também levar em consideração, que o resultado, muitas vezes, é menos importante que o processo. Ah, sim, o processo. Tem a frase que o que vale na vida é a viagem, não o destino, né? É isso. Esse processo deles, 5 muda a vida de uma escola. 5 vai fazer alguma mudança transformadora? Claro que não. O que a gente queria? O processo. Isso tinha intencionalidade. O processo a gente queria. Talvez assim a gente ensine uma geração afetada pela tecnologia, pelo celular, porque ele encurtou distâncias, encurtou tempos e faz com que a gente fique condicionado a desrespeitar processos, porque hoje a gente vive uma era em que muita gente não reconhece a importância do processo. O próprio EAD acaba fazendo isso muitas vezes. Você tem lá como ter o seu diploma, colocando a aula para rodar, prestando atenção em alguns trechos, mas você não vai lá todos os dias, senta na cadeira, ouve o professor, anota, faz a prova, né? Não é mais nesse método e a gente tem processos encurtados. E talvez dessa forma a gente consiga colocar para as pessoas, né, para as novas gerações, o quanto um processo faz diferença. Inconscientemente. Exatamente. João, a gente está chegando aqui na parte final já, mas tem algumas perguntas ainda para a gente fazer, então eu vou tentar ser breve também. Tem alguma pergunta que você queira fazer pro João? Eu tenho uma ainda e a pergunta final, mas... Olha, a gente falou da educação infantil, você também tem essa paixão pela educação infantil, então vejo que ali é o alicerce mesmo da educação. E tem um outro ponto que eu penso que é extremamente importante, que é a formação do professor. O Railson falou até isso, do EAD, que é uma questão assim que me preocupa, porque é preciso que o aluno tenha muita seriedade, muita disciplina. Como é que você enxerga essa formação do professor? A importância dessa graduação, essa formação inicial? Eu acho que, assim, primeiro que a gente precisa mostrar para o educador a importância de trabalhar com evidência. E quando você fala em evidência, dados, ciência, tem muita coisa disponível. É que na educação infantil, o resultado, ou seja, ele é mais complexo de você obter. É diferente de você fazer uma prova e ter uma nota, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de medir. É muito importante, portanto, trabalhar com evidência, ou seja, como é que eu formo esse professor com base em evidência? Né? Para ele saber que aquilo que ele está fazendo não é uma coisa mensurável como é uma prova do ensino médio. Como é que ele vai mensurar isso? Então, a gente precisa ter uma formação atrelada a isso, a um conhecimento que de fato traz evidência, que comprova a eficácia, a eficiência daquilo que ele está aprendendo. E eu acho que tem uma coisa assim, muito importante na educação infantil, que às vezes eu acho também que é pouco, que se dá pouca importância, que é o currículo. Né? O currículo, a formação tem muito a ver com o currículo. Concorda?
Ou seja, não adianta você só oferecer formação. Né? Que currículo você propõe? Né? Para você lastrear aquela formação em algo que você fala, se isso for implementado, isso vai transformar. Né? E aí a sua formação, ela tem tudo a ver. A formação, ela caminha de mãos dadas com o currículo. Né? Ela não é uma coisa à parte. Se você precisa, assim, eu preciso entender aquilo, e isso tem que estar baseado em evidência, e isso tem que ter um lastro, né, discutido. E aí eu acho que a discussão do currículo é uma discussão riquíssima também. Que em educação infantil, na minha opinião, ela prevalece menos. A gente vê maior preocupação no currículo, no fundamental, né, no médio, né, e uma pouca preocupação com o currículo na educação infantil. Então, acho muito importante a formação, uma formação baseada em evidência, né, acho fundamental. Formação é fundamental sempre, sempre. Né, porque é uma preocupação com o profissional numa sociedade que vive numa dinâmica muito grande. Então, você precisa estar... Né, mas agora, você não pode cansar o profissional com isso. Porque também a gente tem um problema estrutural. Você tem dinheiro, muito dinheiro, para investir em RH. Ou você coloca todo o dinheiro na folha de pagamento, não é isso? Você pega o dinheiro do Fundeb, 80% do Fundeb é com RH. Aí é mais fácil colocar tudo na folha, entendeu? Porque daí você fala o seguinte, como o gestor fica responsável depois se não gastar, se tiver uma glosa, o que eles fazem? Põe na folha. Segurança. Põe na folha segurança. Daí o cara joga na segurança e joga na retranca. Entendeu? Joga na retranca, porque a segurança é, de certa forma, conservadora. Né? Bom, então, se eu tenho que gastar com profissionais do magistério, ou com os educadores, põe na folha que eu estou gastando. Agora, você está pondo salário no Fundeb. Né? E aí você deixa livre outras rubricas orçamentárias para você fazer investimento em formação e tal. E, às vezes, não é a qualidade do gasto é discutível. Entendeu? Então, você faz formação, mas ela é pouco eficaz. Porque ela não é uma discussão em cima de currículo, ela não é uma discussão que dá para o professor ou para o educador o que ele quer de fato discutir, já vem meio pronta, né? Já vem meio pasteurizada, meio padronizada. Isso distancia o profissional da escola. Faz né? um remendo. Faz um remendo. Vou remendar com essa formação. Tem muita gente assim. Porque como tem dinheiro e tem muito medo de se gastar e muita regra para se gastar esse dinheiro, muito medo. Tem muita regra que gera muito medo, muita insegurança. Até porque o gestor responde na pessoa física. Né? Então, todo mundo vai no limite do conservadorismo. Assim, olha, mais que isso é risco, então recua. E aí você deixa de usar. E aí precisa de gente para falar, não, pode ir, vamos. Precisa de gente boa, capacitada, tecnicamente. Então, é um desafio. Tudo isso é um desafio. Você pega a maioria das prefeituras, por exemplo, falando de municípios, a formação... ela praticamente é igual em todos os lugares. Entendeu? Como se a educação fosse igual em todos os lugares. Como se os territórios fossem iguais em todos os lugares. Porque a educação, o aluno é ele, a comunidade escolar e o território que ele vive. Quando você padroniza, você desconhece uma premissa básica. Sim. Concorda? Se o aluno é ele, é a comunidade onde ele está inserido e o território onde ele está localizado, isso significa o seguinte... que eu tenho que, de certa forma, entender isso para customizar uma proposta. E quando eu customizo, a customização é antagônica à padronização. Sim. Concorda? Quando eu enxergo o aluno, enxergo o território, enxergo a escola, aquele território, aquela escola, e ofereço uma proposta padronizada, vai dar conflito. Né? Então, e como é que eu crio um mecanismo para poder oferecer uma formação levando isso em consideração, onde todas as propostas, a maioria das vezes, vem pronta, padronizada, e o secretário compra aquilo porque é aquilo que se tem. Entendeu? Então, a padronização é boa? Sim, para algumas coisas, para alguns casos. Para tudo, ela responde à necessidade de tudo? Não. Porque você precisa enxergar o território, você precisa enxergar aquela comunidade, aquele aluno, né, que é completamente diferente. Escola é que nem filho. Não tem um igual ao outro. Ah, mas tem uma aqui, a Guiomar. Nós estamos aqui na Guiomar, mas tem uma daqui a 700 metros. Não é igual. Não é igual. É muito específico. Não é igual. Então, assim, se você não enxergar essa característica, essa particularidade, você trata todo mundo como se fosse a mesma coisa. Vai errar. E até os professores, um tem 2 anos de experiência, outro tem 10. Exato. Tem uma vivência, um tem a vivência do Estado, o outro nunca passou pela vivência do Estado. Porque tem isso, tem professor, e eu conheço, hoje está acabando, graças a Deus. É assim, eu conheço professor que
de manhã estava em Itatinga, à tarde estava em São Manuel e à noite estava em Botucatu. Que condições que chega para dar aula? Entendeu? Que condições que chega para dar aula? Para poder ter um salário no final do mês digno. Quer dizer, que condições, que vínculo ele tem com aquela comunidade, que construção ele pode oferecer, né, num ritmo de vida como esse, para pegar 3 aulas aqui, para pegar 5 aulas ali. Então ele tem uma vivência que muitas vezes o outro professor não tem. Ele chega na escola de um outro jeito, ele vem de um ambiente familiar, né, ele vem de que o outro professor não tem. Se eu tratar todos da mesma forma, eu vou desconhecer essa característica. Entendeu? E eu vou oferecer para ele algo que para um faz sentido, para o outro não faz. É verdade. E a minha pergunta é justamente essa. Quando você passa da rede estadual, secretário de Educação do Estado de São Paulo, para secretário de Educação do município de São Paulo, quais são as principais diferenças que você percebeu na forma de gestão nessas duas experiências que você viveu? Olha, assim, a rede estadual, eu gostei demais de trabalhar com a rede estadual. A rede municipal de São Paulo também é gigante, 1.100.000 alunos, não é pequena também. Mas assim, você tem um território demarcado, numa capital que tem as suas diferenças muito grandes, porque a cidade de São Paulo é uma coisa impressionante, né, as diferenças. Eu gostei muito de trabalhar com a rede estadual, mas ela é muito mais difícil, muito mais complexa. Você tem escola, por exemplo, nesse processo que eu falei, a gente ia em escola, comunidade quilombola no Vale do Ribeira. Eu fui. A gente foi em escola indígena na divisa com o Paraná, em Itaporanga. Aí você tem escola em Lençóis, que eu fui numa escola aqui que eu achei um brinco do estado aqui. Vera Braga. Como chama? Vera Braga. Vera. A Vera achei um brinco. Assim, você olha e você fala, poxa, é diferente. É um modelo de PEI. É isso. E eu lembro que eu fui e falei, nossa, educação escola integral. E aí você vai, então você tem escola na capital, você tem escola estadual, assim, onde é o metro quadrado mais caro da América Latina. Você entendeu? Você tem uma escola estadual lá. Ao mesmo tempo você tem uma escola na periferia da periferia ali de Carapicuíba. Você entendeu? Depois você tem escola, a Vera aqui. Daí você tem... Então, essa é a rede estadual de educação. Ela é muito mais desafiadora, porque ela é muito heterogênea, ela é muito diferente. Quando está todo mundo dentro de um território, você tem também as diferenças. A gente acabou de reconhecer isso aqui, mas é menor. E aí você tem assim, o desafio de uma rede complexa, diversa, com uma influência política muito grande. A rede estadual sofre muito mais influência política, do mecanismo político, do que as redes municipais, né? Então, por exemplo, no estado tinha uma pressão muito grande para indicar dirigente regional. Na cidade de São Paulo não tem. Geralmente a pessoa você de pode carreira montar uma equipe. Você consegue ter uma qualidade melhor Não que a indicação política é um problema. Sim, eu entendo. Você entende? Eu não acho que ela é um problema, mas eu acho que assim, tem algumas coisas que se você tirar a política do processo, você faz melhor. Você entendeu? E não é criminalizando a política, não. E eu acho que você tem que conviver com a política, tem que entender a natureza política do processo, mas você precisa blindar a educação de algumas coisas. Sabe? Você precisa blindar a educação de algumas coisas. E não é fácil. Não é fácil. E eu estou falando isso porque eu sou político também. Não estou me excluindo, não. Então, ela é mais suscetível. Sabe? Ela é mais suscetível do que as redes municipais. E eu acho que a gente tem um desafio, que eu falei no início da minha fala aqui na apresentação, que assim, é você ter esse... A gente falou da empatia. Falta, às vezes, empatia entre as duas redes. Sabe? De você entender qual é o desafio da rede municipal, eu como Estado. Eu vivi as duas. Uhum. Eu como Estado e entender os desafios da rede entender como que os dois alunos são do município. Exato, são nossos. Eu tive uma experiência que me marcou muito no começo da minha gestão como prefeito, que quebrou um ônibus. A gente tinha convênio, aqui deve ter também convênio com o Estado. Sim. A gente tem convênio com o Estado. Então, a maioria dos municípios, mais de 500 municípios, transportam os alunos da rede estadual. O Estado repassa o recurso e o município transporta os alunos da rede estadual e os alunos da rede municipal. E aí um dia quebrou o ônibus, né, com os alunos dentro e me ligaram, eu estava na prefeitura, 6 meses de prefeito. E me falaram assim, João, quebrou, só para te avisar, que quebrou o ônibus com os alunos em tal lugar. Então se ligar, se não sei o que, já fica sabendo tal. Eu falei, que bom, e vocês já avisaram as famílias, já avisou todo mundo? Não se preocupa que esses não são nossos.
São do Estado. Você acredita? E aquilo me marcou. Porque não teve maldade. Você entendeu? Mas isso está incrustado. É hábito. Está lá, no inconsciente. A pessoa nem sabe o que ela está falando. Não tinha maldade nenhuma, mas ela não parou para filtrar o grande absurdo que ela falou. Ela falou, esses não são nossos. Eu falei, como assim? Falei, esses são do Estado. Eu falei, escuta, faz 8 meses que eu bati na porta da casa da mãe dele, pedindo voto para ela, e portanto um voto de confiança, e agora que quebrou o ônibus com o filho dela, eu vou dizer para ela que isso não é problema meu? Isso não é de brincadeira? É. Não, mas não foi isso que eu sei que não foi isso que vocês quiseram dizer, eu sei disso, mas vocês percebem que isso está de um jeito enraizado no município de São Paulo, isso é muito forte também. Aí eu falei, puxa, isso é uma barreira para a gente vencer. E fui para a Secretaria de Estado da Educação. A Secretaria de Estado da Educação tem o famoso Conselho Estadual de Educação. Tem deliberações importantíssimas. Estão lá os grandes nomes da educação do Estado, pessoas muito qualificadas que pensam em educação. E eu recebia, até porque tinha sido prefeito, presidente da FDE, eu recebia muitos prefeitos com muita dificuldade na educação infantil. Que hoje, qual é o grande desafio dos municípios? Educação infantil. Acesso. Nós acertamos a questão do acesso, né, no ensino fundamental. Né? Hoje você não vê aluno fora de escola no ensino fundamental. Qual é o grande desafio? É você zerar a fila na educação infantil. Né? E tem prefeito que quer fazer, mas não consegue. Não é fácil você desapropriar, construir uma creche, contratar os profissionais. Você entendeu? É demorado, não tem recurso, né? Uma série de dificuldades. E aí, eu tinha sido prefeito, eu queria ajudar, até porque o Estado tem um programa muito bom chamado Creche Escola. E eu queria ampliar o Creche Escola para oferecer para os prefeitos a oportunidade da gente dar o dinheiro para a construção da creche. Depois o custeio é do município, mas a gente ajuda a construir a creche equipada. Aí precisava mexer no orçamento, eu tinha que pedir autorização para o Conselho Estadual de Educação, onde estão os grandes educadores. E virou lá uma grande educadora, e virou para mim e falou assim, secretário, deixa eu te falar uma coisa. Educação infantil, creche é problema dos prefeitos. Parece que eu voltei no tempo, falei assim, não, eu já ouvi isso em algum lugar. Só que é o contrário. Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu falei, como assim? Ele falou, não, isso não é problema nosso. Eu falei, não é possível que eu estou passando isso de novo. Entendeu? E aí eu vejo como a gente precisa avançar mais do ponto de vista de entendimento. Né? Porque isso não é problema nosso, esses não são nossos. Foi por isso que eu uso essa frase. O aluno não é do Estado, o aluno não é do município, o aluno é nosso. É nosso. Ele está aqui em Lençóis, ele só está circunstancialmente numa escola do Estado ou numa escola da prefeitura. Entendeu? Só está, mas ele é nosso. Então não dá para você dividir o indivisível, que é o aluno. E se você não tiver esse tipo de compreensão, a gente vai falhar, por melhor que a gente seja. Sim. Entendeu? Porque, assim, o que eu estou oferecendo para quando ele chegar lá e o que eu vou oferecer para ele chegar lá. Né? Então, assim, se a gente não compreender... Se eu quero ter um aluno melhor no ensino médio, a educação infantil é fundamental. Para o aluno que eu vou ter lá na frente, porque é ali que vai formar. É ali que todas as conexões estão se formando, que a criança é uma esponja, que vai absorver tudo para o bem e para o mal. Sim. Então, se eu quero ter um aluno melhor, eu devia ter muito interesse na educação infantil. Sim. E deveria ajudar o prefeito na educação infantil. Porque se eu ajudá-lo, eu vou ter um aluno melhor para mim, eu vou ter um aluno menos problemático, que depois eu vou ter que consertar. É o conceito oposto ao conceito que a gente vinha falando de alienação. Esse aí é o caso da gente... Né? Nós temos aí as necessidades, mas nesse caso está pronto, a linha de continuidade está pronta, claro, a gente tem, claro. E aí nós caminhamos muitas vezes no sentido de alienar, enquanto no outro sentido a gente luta para desalienar, né? E para de tirar concorrer, da alienação. Né, de concorrer, parece que é uma concorrência. Isso. Como se um não tivesse diretamente dependente do outro, né? Dependente, não tem como. Quer dizer, se eu tiver um aluno, uma criança bem educada, bem formada, bem alimentada do 0 ao 6, eu vou ter um jovem melhor. Isso está provado. Isso não é o João Cury que está falando. Isso está provado cientificamente. É o que dá sentido ao conceito de transformação da educação. Claro. A educação é transformação. E aí vem alguém e fala o seguinte, isso não é problema nosso.
Não, cara pálida. E quando tiver 15 e entrar lá e atirar em todo mundo, a gente vai falar onde a gente errou. Muito provavelmente você vai encontrar a resposta lá na educação infantil. Onde ficou a lacuna? Entendeu? Ficou Que ali. tipo de habilidade, que tipo de competência, que estímulo eu ofereci ou não ofereci, você vai encontrar a resposta lá. Que é o processo de continuidade. João, já passamos aí, a gente combinou, para quem está assistindo a gente combinou inicialmente de fazer 50 minutos a 1 hora o programa, que é o tempo de uma aula, mas a conversa está muito boa, não tem como. Então, eu gostaria de fazer para você uma pergunta que a gente pensou como arremate para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, que tem a ver com o tema do podcast, que é educação, e tem a ver com o nome do podcast, que é a lição final, que diante de toda essa trajetória que você percorreu, né, e que para mim está muito relacionada à educação, quando eu falo de política, quando eu falo de política pública relacionada à educação, e da política partidária, inclusive, que é aquela que muitas vezes a gente tem que equilibrar junto das políticas públicas, né, a política partidária também, e quando a gente fala de educação num conceito amplo, abrangendo todas essas coisas, o João para mim é uma referência, né? Não à toa você foi um dos deputados mais votados no estado de São Paulo, porque para mim a bandeira de educação, porque eu me vejo muito como advogado e como secretário de educação hoje, eu me vejo muito como um intérprete, porque o mundo jurídico ele não compreende muitas vezes o mundo da educação, o mundo pedagógico, né? A política partidária muitas vezes não compreende a política pública na área de educação. Você bem disse uma vez, eu ouvi e guardo muito bem na memória, que são distintos, né? A política ela trabalha para 4 anos, mas a educação ela trabalha para décadas. Então, diante desse universo todo, quando eu penso em referências na política partidária, que sabem, que conhecem, carregam, que se enrolam na bandeira da educação, né? Porque a metáfora é muito mais visual, né? Quem pega a bandeira da educação? Fulano. Mas quem pega essa bandeira e se agarra nela e sabe do que está falando? Para mim é o João Cury. Então não é à toa que você está aqui hoje, porque para mim você é um expoente na área de levar a educação, de ser esse intérprete, de falar a educação e de falar essa linguagem para quem é da educação e de exportar essa nossa linguagem de educação para quem não é da educação. E você é excelente nisso e fantástico. Então, diante dessa trajetória toda que te formou, que te forjou, esse processo todo de prefeito, de secretário estadual de educação, de secretário municipal de educação, de presidente do FDE, que também é uma instituição muito importante dentro da educação, dentro do mundo da educação, se você puder passar para quem assiste a gente agora, qual a principal lição que você tira de tudo isso que você vivenciou? Poxa, muito legal. Acho que a gente poder falar de educação, a gente precisava de mais canais como esse, né? A educação precisava ser mais discutida, num linguajar mais simples, acessível, menos teórico, menos técnico, de chão de escola. E eu acho que se tem uma lição, eu volto a dizer assim, que eu acredito muito, é a do chão da escola, é do lugar sagrado, sabe? De você botar o ouvido rente ao chão da escola para você ouvir quem está lá, né? E aí você formular, elaborar políticas com base nessa vivência, nessa experiência. Isso eu acredito mesmo. Então, eu acho que se eu tivesse que falar para algo, eu não estou hoje militando mais na área da educação. Eu adoro gestão pública, estou atuando na área da habitação, que está sendo um aprendizado e estou gostando também como gestor na área da habitação. Mas a educação, eu acho que tem um ponto de partida, sabe? Tem um ponto de partida que é ir lá. Onde, se alguma mudança tiver que acontecer, é lá que ela precisa acontecer. Né? E é a partir desse espaço, desse território, né? Dessa situação que você formula, né? E não de dentro de gabinete. Né? Essa é a lição que eu aprendi, pelo menos na minha vivência, que é muito pessoal. Né? Muito pessoal. São coisas porque eu acho que eu tenho uma coisa, Railson, que me diminui perante vocês. Assim, eu não sou um educador. Eu não sou um educador de formação. Você entendeu? Então, tudo que eu te digo, você pode perceber que é de vivência. Pode perceber, eu reconheço essa debilidade. A nossa maior educadora de formação é a Raquel, então, eu também sou um advogado, mas... mas você percebe, mas assim,
É de alguém que está falando, não é porque... Assim, porque eu fui um gestor e como gestor eu decidi tomar uma decisão de falar, pô, eu vou ouvir as pessoas, quero saber quem é que está lá para eu poder entender e formular, né? Com as equipes, ter uma equipe boa e tal. Então, eu acho que a gente não pode prescindir da escuta, do diálogo, que é a matéria-prima mesmo, eu acho. Né? E você está lá no chão da escola, sabe? No chão da escola, na sala de aula. Né? E sala de aula não é só a sala de aula convencional. Né? É você poder entender o que é uma sala de aula. Né? Eu tinha muita discussão sobre isso também. Porque lá em São Paulo, eu fazia reuniões assim que a gente começava às 9 horas da manhã, acabava às 9 horas da noite. 12 horas sentado escutando. E o pessoal falava assim, a gente quer levar os alunos no museu. A gente quer levar os alunos no campo de futebol. A gente quer levar, então precisava de dinheiro para transportar e era um drama. E a gente criou um recurso para isso, para o pessoal falar assim. Por quê? Porque a gente tem que entender que o museu é uma sala de aula. Que a praça é uma sala de aula. Que a quadra é uma sala de aula. Né? Então, assim, quando você amplia, você chega nesse ponto, você fala, poxa, então como é que eu trabalho essa sala de aula? Como é que eu ponho o meu ouvido nesse lugar que não é... Porque quando a gente fala sala de aula, parece que é aquela sala que a gente tradicional. Não é. Entendeu? A cozinha é uma sala de aula. Né? Ali no processo, né, que está sendo feito ali da merenda escolar. Isso é uma sala de aula. Como é que eu boto o meu ouvido nesse lugar? Entendeu? E a partir desse lugar eu consigo sentir, e eu falo sempre, pegar o pulso disso e falar, bom, agora vamos que a gente tem coisa para fazer. Entendeu? A gente tem coisa para fazer. E você faz, as pessoas falam, poxa, essa pessoa entende o que eu passo. Essa pessoa está entendendo o que eu passo, porque isso faz sentido para mim. Né? E o que mata em educação é quando se gasta rios de dinheiro, porque tem rios de dinheiro na educação, e as pessoas olham e falam assim, mas por que gasta tanto dinheiro nisso? Por que gasta com isso? Por que não sei o que e tal? Porque tem um descolamento. É um descolamento. Né? Então, essa é a lição final para mim. Essa é a lição que eu acredito mesmo que a gente muda a partir desse processo e com o aluno no centro das decisões, né? Participando das decisões. Se a gente conseguir... É uma coisa que eu tenho. Acho que, como eu disse aqui, não tem bala de prata, não tem receita pronta, não tem só uma alternativa. Eu acho que tem várias, graças a Deus. Né? Porque o que serve para você, às vezes, não serve para a Raquel. Né? O que serve para essa escola não serve para aquela. Então é importante essa complexidade, esse cardápio de alternativas, mas que todas elas partem de pressuposto único. Diálogo, conhecimento do território, o chão na escola, ouvir. Né? E isso eu acho que é uma lição que a gente precisa, em educação, a gente precisa cuidar, preservar e de fato, trabalhar como exercício, como um método. E fazer educação com o aluno. Exato. Que foi uma grande lição também que eu tiro da nossa conversa de hoje. João, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer aí. E espero que a gente possa ter acrescentado para todo mundo que assistiu a gente até aqui. E que você volte mais para frente para que a gente possa continuar. Porque você viu que a gente iria por mais 2 horas aqui tranquilamente, né? Então, que você volte mais para frente para que a gente possa, posteriormente, depois do nosso programa, já ter uma cara ainda mais bem definida, porque a gente está aqui começando a definir a cara do que a gente vai oferecer para quem vai assistir a gente, e você possa voltar para que a gente possa oferecer mais um pouco desse conhecimento que você tem para todo mundo que assiste a gente. Obrigado, João. Obrigado você, Raíssa. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço, foi um prazer conhecê-lo, viu? Obrigado de coração. Para mim foi uma honra. Eu gosto muito de você sabe disso. Sou admirador do seu trabalho. E além da admiração, eu tenho gratidão, porque eu sei o quanto que você também falou da nossa candidatura, que era uma candidatura muito voltada para a área da educação. Né? Então eu sou muito grato a você. Quando eu recebi o convite, eu falei, nem titubeei. Primeiro pela admiração, sim, pela importância que você tem na nossa região como educador, como gestor. Você tem uma importância muito grande, Railson. Você, o Prado, né, todo esse time aqui de Lençóis, vocês têm uma importância muito grande para a nossa região, porque em educação também é muito importante as boas práticas. As práticas que deram certo. A gente às vezes não precisa inventar roda. O que está acontecendo lá em Lençóis que está dando certo? Vem aqui, conversa com o Railson, olha, o que você fez nisso aqui? Por que isso aqui está assim? Então, ter referência como vocês é importante para nós. É importante. E Lençóis é uma referência. É uma referência na educação.
Então, vim aqui a Lençóis para falar de educação com você, de uma cidade que está dando certo, que deu certo, que tem indicadores importantes, que tem práticas admiráveis. Estou à disposição. Sempre que você entender importante, pertinente, útil a nossa participação, conta comigo. É um prazer para mim. Obrigado de coração. Eu que agradeço. E para finalizar, gente, a gente tem aqui um exemplo disso, né? Quem está fazendo nosso audiovisual aqui com brilhantismo é o Paulinho, eu agradeço, que foi aluno da Raquel. Então, é o exemplo de como a educação depois proporciona aquela história, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, que você disse aqui pra gente. E basicamente é isso, a gente vê alguém colhendo e exatamente o que a gente plantou. Olha uma tâmara sua aqui, Raquel. Ó. Essa é uma tâmara sua, né, Paulinho? É um tesouro. Então é isso. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado e até a próxima.